Olá, queridos irmãos, paz e graça. Hoje gostaria de tratar de um assunto um tanto negligenciado nos tempos de hoje, na igreja moderna, que está sendo deixado de ser comentado e ensinado, que é um assunto de extrema importância, que a gente deve conhecer, deve estudar, deve saber reconhecer, que seria o grande causador da ira de Deus e da morte do homem, não só do corpo, mas da alma também, que é o pecado. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. O que é pecar? Errar esse alvo. E o que é o alvo? É a vontade de Deus, é Deus. Quando você erra esse alvo, você peca. E quem faz parte desse grupo de pecadores, desses que erram o alvo? Ora, a Bíblia toda nos ensina isso, mas um dos livros mais diretos que nos ensina é Romanos. Em Romanos 3, no versículo 10, diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Num versículo mais adiante, no versículo 26, é reconfirmado isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. No mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, 23, é-nos dito a consequência do pecado. Que o salário do pecado é a morte. A morte não só do corpo, mas a morte da alma. E como saber se estou errando o alvo? Se eu faço parte desses que erram o alvo? Ora, pelos mandamentos e a lei. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3,20. E é por isso que os fariseus não gostavam quando Jesus ensinava, porque o ensino de Jesus ia de contra os ensinamentos deles, contra a interpretação literal e superficial que eles tinham da lei. Um exemplo disso é o sábado. Devemos guardar o sábado segundo a lei. E a visão que eles tinham era tão literal que eles bolaram doutrinas e ensinamentos em cima desse mandamento para não quebrar o mandamento. Tanto que no sábado tinha até uma quantidade de passos para ser andado. Não podia passar daquela quantidade. Não podia atar nós naquele dia, porque era considerado trabalho. Para vocês verem como eles intensificaram um monte de regra para não quebrar o sábado. E aos olhos deles, Jesus não respeitava as leis. Jesus era um transgressor. Em outras palavras, Jesus era pecador aos olhos dos fariseus. Tanto que, no sábado, Jesus ensinando, um exemplo, em Marcos 3. Ele estava ensinando, e no meio das pessoas que ele estava ensinando, tinha um homem com a mão resseguida. E ele pediu para vir à frente. E os fariseus já vieram perguntando, é lícito curar no sábado? Eles estavam a fim de acusar Jesus em cima de algum erro na lei para fim de prendê-lo, que eles estavam querendo prender Jesus, porque aos olhos deles Jesus não estava correto. E Jesus ainda responde ele, quem de vocês, caindo uma ovelha do rebanho de vocês dentro de um buraco, não fará todo o esforço para tirar dali? Então é lícito fazer o bem no sábado. E ele pediu para o homem estender a mão, estendeu e a curou. Os fariseus ficaram malucos com ele. Então, eles estavam sempre procurando um motivo, alguma resposta errada que eles pudessem condenar Jesus Cristo. E da mesma forma que os fariseus erraram na época deles, o povo de Deus hoje, a igreja moderna hoje, está errando da mesma forma, criando interpretação literal e superficial sobre os mandamentos e o conselho de Deus. Eu não fujo desse grupo que já caiu nesse erro, porque muito tempo atrás, quando Deus ainda me preparava para o chamado ao arrependimento e à fé, quando eu era pequeno, eu não tinha muito conhecimento bíblico, porque a Bíblia que eu tinha acesso, ela tinha um português muito difícil de ser compreendido. Ela tinha uma linguagem difícil de ser entendida. Eu era uma criança, não muito esperta, então, mesmo assim, eu me juntava com um amigo, Deus já tinha me agraciado com uma companhia, com interesse semelhante, na verdade, ele me alimentou ainda muito mais desse desejo e me deu perseverança até um bom tempo sobre buscar a verdade na palavra de Deus. Então, a gente se juntava e lia um versículo ou dois e discutia. E a gente fazia discussão em cima daquilo ali, procurando achar o sentido da palavra de Deus. A gente muito queria que alguém viesse nos ensinar, mas todos aqueles que tinham título para ensinar, pastores, pessoas de igreja da época, já tinham uma ideia diferente, meio distorcida, que era mais voltado para os homens. E a dúvida que a gente tinha, a direção que a gente queria que alguém nos desse, era sobre Deus. A dúvida que a gente tinha era sobre a pessoa de Deus.
Então as pessoas ensinavam outras coisas e não a pessoa de Deus. E isso não nos agradava muito, porque não saciava a nossa sede, as nossas dúvidas. E eu mesmo fui em muitas igrejas, vários nomes, vários tipos de templos. E quando eu chegava, sentava, em algumas eu escutava só o louvor. O louvor já era suficiente para sair da igreja. Assim como eu ouvi muitas pregações dentro de igrejas normais, e as pregações eram tudo antropocêntricas. Antropo, homem. Centrismo, centro. O centro é o homem, não é Deus. Então os cultos não é para Deus, é direcionado ao homem. E eu ouvia aquilo e me desagradava muito. Muitas delas eu me levantava no meio do culto e saía e ia embora. Porque o que eu queria ter, o conhecimento que eu queria agregar comigo era o conhecimento de Deus. E não era muito manifestado, não era muito pregado, não era muito falado. Então isso foi esfriando essa sede que eu e esse meu amigo tinha. Até certo tempo, passando algum tempo, eu fui fazer uma visita na casa dele. Ele estava impaciente naquele dia, não lembro bem o motivo. Só sei que eu chegando lá, ele falou: Nossa, Xande, eu tenho algo para te mostrar. E tu vai gostar muito. Eu falei: Opa, mostra aí, vamos lá. Ele pegou, trouxe um notebook e trouxe uma pregação em vídeo para mim dar uma olhada. E eu falei: Não, beleza, vamos dar uma olhada. E aí quando ele ligou o aparelho e o pastor começou a pregar, eu já não gostei muito, por causa do tom. Eu nunca gostei de pastores que pregam com aquele tom elevado, que praticamente berram, gritam. Eu nunca gostei disso. E ele já sabia disso, né? E beleza, e aquilo ali bateu com a minha impaciência que eu tava no dia ali, somou com a minha impaciência, fiquei mais impaciente ainda. Aí de uma olhada, perguntei já: quantos minutos são? Quanto tempo vai demorar? Aí ele falou: não, ouve aí, só uns minutos só. Aí de uma olhadinha pelo lado do notebook, consegui ver o tempo. Mais de uma hora. Eu falei: mais de uma hora ouvindo esse homem berrando, gritando, não vai ser pra mim, ele pregando nesse tom elevado. Ele falou: não, Xande, por favor, escuta até o final que tu vai gostar. Não presta atenção como ele fala, mas o que ele fala. Aí pela nossa amizade, pelo amor da amizade, a confiança que eu tinha nele, eu falei: não, tudo bem, eu vou tentar ignorar o tom e prestar mais atenção no que ele está falando. E nossa, quando eu parei e prestei mais atenção, a pregação era sobre o inferno. E nossa, que tema, né? E a explicação era tudo Bíblia, versículo, explicação em cima de versículos. E aquilo ali foi maravilhoso. Eu falei: nossa, tem pessoas que pregam a Bíblia e o sentido real da Bíblia. E mesmo não tendo muito conhecimento, batia muitas ideias certas, mas também muitas ideias que eu tinha ali batia de frente como erradas. As minhas ideias eram erradas, no caso, em questão da explicação dele. E ele tinha a Bíblia como base, eu já não tinha. Então estava claro quem estava correto ou não. Mas para resumir, porque tem muita coisa interessante ali nessa história, o importante aqui para esse tema é a questão dos condenados. Quando ele está falando dos condenados de 1 Coríntios e Apocalipse, tem uma lista dos condenados daqueles que não herdarão o reino dos céus. E dentro desses condenados eu falei: não, no máximo eu caio em 4, no máximo 5. No máximo 5. E eu tinha 2 que era firmado o pé no chão. Não tem como eu cair. Que era: não matarás e não adulterarás. Porque como eu vou ser condenado se eu nunca matei, nunca tirei a vida de ninguém? Como eu vou ser condenado por ser adúltero? Eu nunca fui casado, nunca tive interesse, sempre achei errado, mesmo antes que alguém me dissesse de me relacionar com uma mulher casada. Nunca me relacionei com mulher casada e nunca fui casado. Então não tem como eu cair como ser adúltero, não tem como ser condenado por conta disso. Então esse pastor foi explicando biblicamente cada um dos condenados. E para minha surpresa, a explicação desses 2, onde eu estava firmado com os 2 pés, não tem como eu ser acusado, não tem como eu ser derrubado nesses 2 sentidos. A explicação bíblica ainda não é nem ele, nem interpretação de segundo plano, explicação em cima de explicação, é uma explicação direta da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. A explicação desse se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, onde Jesus está falando sobre o real sentido dos mandamentos, onde ele fala: ouviu o que foi dito, não matarás. Falei: não, beleza, até aí tá legal. Porém eu vos digo, explicando o mandamento: aquele que odiar o seu irmão é homicida. Putz, fiquei surpreso. Aquilo ali já me deixou aterrado. E aí, o adultério.
Ouviu o que foi dito, não adulterarás. Porém, eu vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou contra ela. Perdido. Me encontrei sem chão, porque praticamente caí em todos os condenados. Achando que ia cair só em 4 ou 5, praticamente todos eu caí. E depois de passar a estudar a Bíblia, compreendi que mesmo se eu não caísse em todos aqueles, caísse somente em um, assim como os mandamentos da lei, se eu errasse apenas em um, a culpa por quebrar esse um é equivalente a quebrar todos os outros. Você é culpado por quebrar uma lei, você é culpado por toda a lei. Então não tinha como escapar. Assim como hoje ainda é interpretado errado a questão da fornicação, a prática de sexo entre solteiros, a prática do sexo antes do casamento. Semelhante ao adultério, a fornicação funciona da mesma forma, só que o adultério é relacionado sempre um dos lados em questão do casamento. E na fornicação é entre solteiros, sem um cônjuge ali presente. Então, você sendo solteiro, olhar para uma mulher solteira com intenção impura no seu coração, você já fornicou contra ela. Não precisa ter o ato para cair nesse pecado. E agora que eu sei que eu faço parte desses todos pecaram, desses que erram o alvo, erram a vontade de Deus, sendo que a justiça de Deus demanda que todo transgressor, todo criminoso seja punido severamente debaixo da ira de Deus. Que esperança há para mim, pois eu não posso apagar aquilo que fiz. Mesmo se eu pudesse apagar aquilo que eu fiz em vida, eu herdo. A Bíblia ensina que a gente herda o pecado de Adão. A gente já nasce pecador, assim como diz Davi, nasci na iniquidade e em pecado me gerou minha mãe. Se eu já nasço pecador e ainda vivo uma vida voltada ao pecado primordialmente, no princípio, como é que eu vou fazer? E agora? Sei que o destino é o inferno onde está a ira de Deus, a justiça em cima dos transgressores, em cima dos criminosos. O que esperança há para mim, senão Jesus Cristo? Aí entra a parte do Evangelho, aí entra a parte da salvação, do plano da salvação através de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. Evangelho é uma palavra aportuguesada, é egagelion em grego, que significa boas novas, boa notícia. A boa notícia é que Deus tem um plano de salvação para esses que seriam justamente condenados. Então Deus não coloca ninguém no inferno, pelo contrário, Ele tira de lá. Essa é a impressão que dá. A palavra de Deus aconselha nós se afastarmos do pecado. Mas mesmo se pecar, teria alguém que intercedesse por nós, a saber, Jesus Cristo. Pois Ele levou a ira de Deus contra os nossos pecados sobre si mesmo, trazendo a comunhão nossa para com Deus e tornou possível assim o perdão dos nossos pecados. E agora, como ter certeza que pertencemos a Ele? Ora, obedecendo, guardando, vigiando seus mandamentos e ordenanças. Lembrando que uma das suas maiores ordenanças, desde antes do nosso Senhor se fazer carne, vir em carne, é o arrependimento sincero de coração. Não uma coisa que é representada hoje como o arrependimento, e nem como o amor que é representado hoje, porque o amor é representado por não proibir uma coisa superficial, supérflua. Mas voltando à questão do arrependimento, o arrependimento sincero é aquele que quando você pensa naquilo que você fez, você põe a mão na cabeça e pensa, o que foi que eu fiz? Extremamente arrependido, você pensa naquilo que você fez e você se entristece, você sente vergonha daquilo que fez. Se você pudesse voltar, você faria tudo diferente. Você não faria de forma alguma aquilo ali novamente. De forma nenhuma. E assim, a gente falando do passado, com certeza não virá a fazer novamente. Este é o arrependimento sincero, uma das representações dele. E todo aquele que diz, eu conheço o Senhor, e não guarda seus mandamentos e ordenanças, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda os mandamentos do Senhor, nele se aperfeiçoa o amor a Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Isso é tudo por hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima.